Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Discutimos aqui através de dados e histórias e material muito bom, como livros, igual a gente está falando aqui usando o livro Accelerate. Discutimos aqui histórias reais e os melhores caminhos para implantar e escalar o DevOps na sua empresa. E assim você vai colher resultados de vazão, segurança e experiência para os seus clientes. Se você gostou ou está gostando desse conteúdo, compartilha com os amiguinhos e amiguinhas. Beleza? Vamos para a parte 4 do tema Como entregar mais rápido sem matar ninguém. E o nosso convidado aqui para este tema continua sendo Celso Gonçalves Júnior. E aí a gente tem discutido o livro Accelerate, já falamos de 3 pontos, e vamos, boa lá o livro Accelerate, livro muito bom. Quem não conhece, dá uma boa pesquisada. Qualquer coisa, retorne para a parte 1, onde a gente falou de uma imagem que dá um bom resumo do livro. Isso, excelente, um excelente resumo. Exatamente, e aqui a gente vai para o nosso quarto ponto, que é o quarto ponto de como entregar mais rápido sem matar ninguém. E aí, Celso, o que você pode compartilhar com a gente nesse quarto ponto? Exato, Fusca, já falamos de várias coisas, né? Teria, digamos assim, o quarto ponto da nossa receita, né? De jornada ágil, tá? Eu diria o seguinte: se nós temos um time que é integrado, que tem comunicação, escopo bem definido, objetivos bem definidos, etc., o quarto ponto é o seguinte: o progresso ele tem que ser visível, idealmente visível para todos da mesma forma. Tá? O que isso significa? Não pode existir digamos assim, ocultamento de informação, né? Ocultamento de informação é uma técnica de programação, mas não pode ser uma técnica de gestão. Tá? Isso mesmo. Exatamente. Dizendo assim, olha, o que está sendo feito, quais são os gargalos, e assim por diante. Tá? Se você pensar num gráfico tipo um Kanban, que eu acho que é um gráfico excelente, porque ele é muito simples, cara, não sei se dá para ser mais simples do que aquilo. Do lado esquerdo, o que precisa fazer, no meio, o que está sendo feito, e do lado direito, o que já está pronto. Tá? Se você tem um gráfico desse tipo, que é compartilhado por toda a equipe do projeto, incluindo os usuários, incluindo os stakeholders, incluindo o dono do projeto, o cara que assina o cheque, tá? Você tem uma visão compartilhada de como o projeto está andando, e isso ajuda a baixar a ansiedade das pessoas, isso ajuda a baixar o risco do projeto, isso também ajuda quando surgiu algum gargalo importante. Então, vamos supor que a gente está precisando de uma tarefa lá que ela bloqueia várias outras, e que a pessoa responsável por aquela tarefa ficou doente, ou foi alocado para uma outra situação de emergência, uma prioridade maior, e assim por diante. Precisa ficar claro para todo mundo, e claro, assim, transparente, né? Claro como água de pote, como dizia meu pai, é o seguinte, cara, se não resolver isso aqui, o projeto vai atrasar. Isso não é uma ameaça, isso é uma constatação. E, na verdade, como as pessoas responsáveis pelo projeto, elas precisam dar esse alerta. Certo? Elas precisam, o quanto antes, identificar esses gargalos. O ideal é dar esse alerta antes que o problema aconteça. Que aí tem como agir nele, né? Exato. Você não pode chegar no dia da demo e falar, gente, a demo não ficou pronta porque uma atividade de 3 dias atrás não foi completada. Aí o pessoal vai falar, pô, mas você tá de sacanagem? Por que você não avisou a gente? Né? Porque tá acontecendo essa reunião se não tá pronto o item, né? Exato. A gente veio aqui, reunião de demo, reunião de software funcionante, é para ver software funcionante, não é para falar de problemas do projeto. Né? Então, assim, se existe uma comunicação fluida, também tem que existir uma visão compartilhada, e daí a gente fala muito da fonte única da verdade, the single source of truth. É o seguinte, como é que está o projeto? Você mostra o Kanban, por exemplo. Cara, o projeto é isso aqui. Ninguém tem informação privilegiada, ninguém tem uma planilha à parte,
o andamento do projeto é este. E o ideal é que todo mundo tenha acesso a isso. O presidente da empresa, ele tem lá uma aba no navegador dele, ele clica lá, ele fala assim, cara, não tem nenhum atraso, tá todo mundo trabalhando, estão fazendo isso. Ele já sabe. Quando ele for na reunião da demo, ele fala, aquela funcionalidade ficou pronta, tô louco para ver. Né? O app vai ser entregue com isso. Pô, que legal. Ou seja, ágil, né, Fusca, tem muito a ver com frequência, com ritmo, com vibe. Todo mundo tem que estar vivendo o projeto, o andamento das coisas. Né? Não é uma coisa, ágil não é uma brincadeira, um capricho ali do time. Né? Não, ele é uma visão de todos os envolvidos compartilhando das informações, dos problemas, claro, porque software dá muito problema, então todo mundo tem que estar ciente disso, tá? Colaborando com as soluções, né? Às vezes existe um gargalo, você fica super preocupado, fala, cara, puta, isso aqui a gente precisa, o fulano ficou doente, o fulano saiu de férias. Daí alguém fala, não, mas eu posso ajudar, eu sei disso, ou eu consigo resolver, não tem problema. Então, assim, os problemas são de todos, está na cultura Vestron, né? Os problemas são de todos, as soluções têm que ser encontradas em conjunto, tá? Então não é um problema do desenvolvimento, não é um problema, é um problema de todo mundo, porque todo mundo quer que o projeto dê certo. Exatamente. Se você tem essa gestão visual, isso apresentando, por exemplo, num Kanban, vai ficar nítido que alguma coisa está estranha, talvez numa coluna específica. Isso. E as pessoas têm que se mover. Eu acho que eu já vi muita daily assim que fica muito status report, né? E pô, a daily era para você olhar essa fonte única da verdade e vamos tratar a verdade, não vamos ficar maquiando. O número está mostrando lá, a coluna está mostrando, e o que vamos fazer com aquilo? Somos adultos, temos que tratar esse problema como adulto, não de, não, isso aqui é do fulano. Não, é problema de todos, né? Exato. Quando você não tem uma visão global compartilhada, aí começa aquelas coisas. O usuário manda um WhatsApp para o cliente, para o desenvolvedor, fala, cara, e aí? E aquela minha funcionalidade? Né? Ou então, na hora que os desenvolvedores saem para almoçar, o usuário aparece, posso ir junto? Na verdade, ele não quer almoçar junto, ele está querendo saber do projeto. Exatamente. Né? Aí as pessoas começam a usar de subterfúgios, né? Aí alguém chega para o presidente e fala, cara, ouvi falar que o projeto vai atrasar. Como assim ouviu falar? Ouviu falar de quem? Né? Isso é fofoca. Né? Então, assim, se você não tem uma visão compartilhada, vai começar a ter fofoca, vai começar a ter disse-me-disse, vai começar a ter problema de comunicação, tudo aquilo que a gente não quer. O que a gente quer? Todo mundo ciente do progresso e dos riscos, dos resultados, podendo dar feedback. Às vezes o cara quer mudar o escopo, ele fala, puta, mas será que vai dar problema? Se ele abre o Kanban e vê que ainda está por fazer, e ele fala, cara, eu quero que troque esse card, eu quero dar prioridade para esse negócio. Como não começou, essa é uma decisão que não tem tanto problema. Se tivesse ali no meio sendo feito, ou se já tivesse concluído, ele fala, pô, não dá para trocar. Mas repara, eu dei para ele, o projeto, a gestão entregou para ele uma ferramenta importantíssima. Ele pode colaborar na gestão. Né? E isso não seria uma interferência. Ele é o usuário, ele é o cara ele é o cara que dita as prioridades. Então, assim, o usuário, ele também, isso dá empowerment. Tá? Informação é poder, né? Então, informação compartilhada é empowerment compartilhado, é responsabilidade compartilhada, cultura generativa, cultura de Vestron, né? Não existe, ninguém esconde informação. Tá? Legal. Ela é preciosa demais para ficar escondida em algum lugar e alguém perder aquilo. Não, ela tem que ser compartilhada. Isso é fundamental para diminuir o risco do projeto, que é o ponto número 1, né? Ou seja, tudo isso está entrelaçado e são coisas consistentes, são fatores consistentes para chegar num resultado melhor para o projeto. E eu estava pensando nisso exatamente, essa questão do risco, né? O quanto a transparência, ou melhor, a falta de transparência aumenta o risco. Porque, sei lá, é igual a criança fala assim, não, você percebe que tá meio estranho, mas ela não fala que tá com dor. Sei lá, um exemplo. Você acha que tá tudo bem, na verdade, a pessoa, a criança ou um adulto tá sofrendo, tá com algum problema. Sim. E quanto
a gente precisa ser transparente e um quadro ele mostra o progresso do trabalho está assim. E se a gente pegar pequenas métricas, como você falou, ritmo, vibe, talvez o throughput, a vazão, a gente começa a saber que a cada 5 dias sai uma entrega. Pô, você começa a entender que começou algo, daqui a 5 dias sai. Daqui a Sim. pouco você começa a ter previsibilidade. Isso, aumenta a confiança dentro do projeto. Exatamente. É uma doideira se a gente começa a pensar que como existem projetos que as pessoas estão trabalhando e não tem nada de informação, né? Dirigir um carro sem velocímetro. Sim. Você já dirigiu um carro de rally, você sabe, tem pouca informação, mas você tem informação ali, né? Pô, e aquilo muda toda a tua vida, né? Foi fundamental para ganhar. Se você não tivesse velocímetro ou então marcador de combustível, você nunca chegaria ao seu destino, né? Exato. E tem gente que só percebe isso depois. Então, sim. Quando já é tarde demais. Eu acho que se você já colocar a questão visual, você já descobre gargalo e descobre o tamanho do problema que é, e você começa a ver o tamanho dos lotes, né? Que cairia lá no ponto 2, né? De você não faz o shift left, você não gerencia o escopo ali. Então, você tem que ter uma noção do tanto de trabalho que tem. E aí isso vai dizer o quanto está de risco. Exato. Muito bom. Exato. Eu lembro quarto ponto, Fusca. O progresso precisa ser visual, além das entregas, tem que existir, né, alguma medição de progresso e compartilhado por todos para compartilharmos problemas e compartilharmos soluções. Exatamente. E se a gente está usando o visual, a gente não vai matar ninguém, a gente vai matar o problema. A gente vai ver o mais cedo possível o problema, né? Acho que é isso que é uma coisa importante. Isso. No DevOps, a gente estava falando lá da observabilidade. A observabilidade ela vai devolver e vai trazer o monitoramento de uma série de informações que vão nos mostrar. O nosso software está mais lento, está com vulnerabilidades, está tendo demanda, precisa de escalabilidade. Então, são informações que a gente toma a decisão a partir disso. Isso aí. Muito bom. Mais algum ponto? Referente a esse, ou melhor, mais algum item sobre esse quarto ponto? Já fechamos o quarto ponto. É muito simples, né? É uma progresso visual para todos, não tem mistério. E aí, vou só puxar um gancho que me vem à mente, que é uma coisa que volta e meia eu tenho que lidar. Quando a gente fala de visual, progresso, já cai em ferramentas. E aí eu acho que um conselho, a gente nem combinou isso, mas eu acho importante mencionar que não é uma questão de ferramenta. Você pode usar Trello, pode usar Gira, pode usar o que você quiser, incluindo um quadro físico. Só traga visibilidade. Como você vai fazer isso? Você decide, experimente. Na verdade, quanto mais simples, melhor. Né? Porque se você tem uma ferramenta de progresso extremamente complicada, aí isso é falta de transparência por obscuridade. Né? É que nem aquele concurso de programa C que elege os programas mais ilegíveis. Quais são as técnicas para tornar os programas ilegíveis? Na verdade, é o seguinte, né? Se você quer ser transparente, você tem que ser simples. Qualquer pessoa tem que bater o olho e assim, tem que ser instantâneo. O projeto está indo bem, o projeto tem problemas. Boa, excelente. Fechamos aqui quarto ponto de como entregar mais rápido sem matar ninguém. Falamos bastante aqui de visibilidade, gestão visual e faça o trabalho, o progresso ser visual, né? Eu lembro que tinha um livro disso, né, da Dominica, se eu não me engano, Celso. Isso, faça o trabalho visível. Isso, é isso daí. Boa, tá lembrando. Kanban, post-it, coisinhas coloridas, tudo isso nos ajuda muito. Excelente. Valeu, Celso, por mais um episódio. E logo vamos fechar com o quinto ponto, este tema chamado Como Entregar Mais Rápido Sem Matar Ninguém. Até o próximo episódio, pessoal!